de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Trago aqui um abraço, pastor Luz França, pastor Gabriel, lá da Assembleia de Deus de Portel, a maior igreja da Comiadepa por água, né, pastor? Com 5.000 crentes sentados. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ouça mais uma vez. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar da mão dos midianitas. Sente-se glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, volte-se para cá. Toda a atenção agora é pouca. Trago uma palavra que tentarei ser o mais didático e objetivo possível na exposição desta mensagem. O livro de Juízes é um livro muito importante dentro da revelação do plano panorâmico da história de Israel. Como eu não tenho tempo para descer aos pormenores, mas eu preciso trazer aqui rapidamente um contexto histórico do livro de Juízes. Após a morte de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel viveu um período de mais de 300 anos sem ter um líder que pudesse unificar a nação. Nesse período, no período de Juízes, Israel é uma confederação de 12 tribos. Israel é uma confederação de 12 tribos, onde cada tribo é independente da outra. Para nós entendermos isto ainda de forma mais profunda, se fizermos um retrospecto dentro de um contexto ainda maior, nós vamos descobrir que a nação que Moisés tira lá do Egito, de 430 anos de cativeiro, dentro dessa retrospectiva você vai entender que esse povo, essa nação que sai com Moisés, ela morre no deserto. A geração que nasce no deserto, essa geração está sendo liderada agora por Josué. E esta geração, ela conquista Canaã. Mas a geração que entra em Canaã não conhece profundamente o Deus de Moisés, o Deus de Josué. É dentro desse contexto aonde Israel está dividido em tribos, aonde não há mais um líder absoluto, é que Deus levanta juízes, homens cheios do Espírito Santo, que por um determinado período promoviam um sentimento de unidade no meio das tribos de Israel. Tanto o que eu estou falando é verdade, que o último capítulo do livro de Juízes, o capítulo de número 21, versículo 25, ainda no contexto histórico, diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia diante dos seus olhos. O certo e o errado era relativizado entre as tribos. Há alguém que achava certo, fazia certo. Quem achava que aquilo era errado, fazia o que era errado. Por quê? Porque não havia sacerdotes. Por quê? Porque não havia um líder que unificasse as tribos que estavam espalhadas sobre a terra de Canaã. Você percebe então que este período é um período onde a palavra de Deus, onde os preceitos não são seguidos. Cada um segue a sua própria vontade. E cada um seguindo a sua própria vontade, sem ter princípios, sem ter valores, sem ter uma bússola que é a palavra e um líder que lhes direcionasse. O livro de Juízes vai falar várias vezes que Israel comete pecados diante do Senhor, e Deus então entrega essas tribos na mão dos seus inimigos. O capítulo de número 6
6 não é diferente. A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel fizeram novamente o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Se não bastasse já o inimigo midianita, o texto vai dizer que os midianitas ainda se uniram, ou fizeram uma aliança com os amalequitas, e o povo amalequita e midianita parecia, segundo o escritor do livro de Juízes, como uma praga de gafanhoto que invadia a terra. Você conhece a Bíblia, eu sei que você é familiarizado com ela. Quando estas nações entravam na terra de Canaã, roubavam o trigo, roubavam o vinho, roubavam o azeite, roubavam o gado. O texto vai nos dizer que por causa disso Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. É esse o contexto aqui que eu quero vos apresentar. No meio desta sequidão, no meio desta miséria, a Bíblia diz então que o Senhor despacha do céu um anjo poderoso. Esse anjo vai se apresentar no versículo 11 do capítulo 6. Eu imagino este anjo dando um voo rasante sobre as tribos de Israel que estavam espalhadas sobre a terra de Canaã, e o texto vai dizer que este anjo então vai pousar debaixo do carvalho que está em Ofra, terra de pai de Gideão, terra de Joás, e ali o anjo vai ver algo extraordinário. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai ver Gideão malhando trigo no lagar. Redobre a sua atenção aqui. Gideão estava malhando trigo no lagar. Todos nós sabemos que lagar é completamente diferente da eira. Eira é um lugar alto, o lagar é um lugar baixo. Eira é um lugar amplo, o lagar é um lugar pequeno, estreito. Na eira você malha o trigo perante o público, você depende do vento. Sim, depende do vento. E no lagar é um lugar privado, pequeno. Na eira se malha trigo, e no lagar se pisa em uvas. Se tivesse algum desses crentes, que eu sei que aqui não tem, porque tem gente que gosta de querer ensinar um anjo, pastor França. Tem gente que se acha tão inteligente que quer ensinar um anjo. Se tivesse um desses crentes inteligentes do lado do anjo, ia dizer: ei anjo, Gideão está no lugar errado. Gideão está malhando trigo no lagar, aonde trigo se malha na eira. O anjo ia estar olhando e disse: não, meu filho, Gideão está no lugar certo, porque na eira você se aparece para os homens, e no lagar você se aparece para Deus. Tem muita gente tentando malhar trigo na eira, para ser visto, para ser aplaudido, para ser reverenciado. Tem muita gente tentando malhar trigo diante dos holofotes, diante dos Facebooks, diante da internet. Mas eu venho com uma mensagem de Deus neste culto de ceia. Deus está procurando alguém que está trabalhando com trigo no lugar de aperto, no lugar privado, no lugar oculto. Deus está procurando alguém no lugar escondido nessa noite. A chamada de Abraão, ela se dá no capítulo de número 6. E essa chamada lá no lagar é uma chamada muito especial. Toda a chamada de Deus, eu não tenho tempo, ela começa no lugar pequeno. Toda a chamada de Deus, ela começa no lugar de aperto. Toda a chamada de Deus, ela começa no lugar privado. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Lá no lagar, Gideão está lembrando das promessas de Deus. Eu falo isso e não uso de hipérbole, de exagero de expressão, e nem tampouco querendo acrescentar aquilo que o texto não quer dizer. O texto diz exatamente isso, que Gideão está lembrando das promessas, porque quando o anjo se aparece a ele, ele logo diz: o que foi feito de
todas as promessas que os nossos pais nos contaram. Ele está trazendo na memória aquilo que Deus havia feito através de Moisés, através de Josué. Ele está trazendo na memória tudo aquilo que Deus havia prometido. Gideão está lá no lagar e Gideão está pensando assim: peraí, eu tenho promessa, esse povo tem promessa, a minha família tem promessa, e por que nós estamos passando tudo isso? E Gideão começa a lembrar das experiências que Moisés teve no monte. Gideão começa a lembrar das experiências que Josué teve ao atravessar o Jordão. Eu digo lembrar porque Gideão não vivenciou isso. Gideão é uma outra geração que não viu os milagres. Ele não foi testemunha ocular. Então ele só vai lembrar do que lhe contaram, do que lhe disseram, do que lhe informaram. Mas se eu estivesse lá, eu ia dizer: é justamente aí, Gideão, que vai estar a grande diferença do teu ministério. Porque antes do lagar, tu só vivia das experiências dos outros. Agora no lagar, quem está te visitando é o anjo de Deus. Tu nunca viu esse anjo, vai ver hoje. Tu nunca ouviu a palavra, vai ouvir hoje. Tu nunca teve uma promessa da boca de Deus, o anjo vai te fazer hoje, Gideão. Porque antes do lagar a gente vive com as experiências dos outros. Antes do lagar a gente diz: o fulano é uma bênção, o Beltrano é uma bênção. Olha, a irmã foi assim, curada disso, o irmão recebeu uma porta assim. Mas é no lagar, é no lugar de aperto, que você está trabalhando, malhando trigo, que Deus começa a te dar experiências pessoais. A experiência tua, a experiência tua. Quem está entendendo, levante a sua mão aí. Só quem já passou pelo lagar é que pode bater no peito e dizer: eu tenho experiências com Deus. Quem não sabe o que é lagar, meu filho, só anda na eira, não sabe de nada. Porque andar no caminho espaçoso é fácil, andar no caminho público é fácil, andar quando tudo está bem é fácil. Quero ver tu malhar trigo quando os inimigos estão te perseguindo, mas tu está lá lembrando da promessa de Deus. Aleluia. Há algo interessante nesse texto. Gideão, ele está com sentimento de revolta no seu coração. E alguém poderia dizer: pastor, mas Gideão tem razão de estar revoltado, com certeza. Mas deixa eu colocar uma lógica e um fundamento nessa revolta de Gideão, para que você entenda de forma mais didática. Redobre a atenção para cá. O que Gideão está tentando dizer para o anjo do Senhor é o seguinte: Senhor, eu estou revoltado, sabe por quê? Porque ser escravo na terra do Egito é fácil de entender. A terra não era nossa. Mas ser escravo na terra de Canaã, que o Senhor prometeu, dizendo que era nossa, eu não entendo isso. Não, eu vou dizer de novo, porque eu quero ser mais didático. O que Gideão está dizendo para o anjo do Senhor, o que Gideão está tentando argumentar em defesa do sentimento de revolta que está no seu coração, é justamente isso. Uma coisa é ser escravo no Egito, onde a terra não é minha. Outra coisa é ser escravo na terra que Deus me prometeu. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Novamente, se tivesse um crente sabichão, sabe tudo lá, ia dizer assim: Gideão, mas essa tua revolta não tem fundamento, porque o inimigo se levantou. Só que o problema nunca foi o inimigo, irmãos. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. O problema nunca foi a investida do inimigo contra Israel. O problema é que no capítulo 6 de Juízes você pode ler que quando o inimigo se levantou, as 12 tribos fizeram, sabe o que? Entraram para dentro das cavernas, cavaram covas, se esconderam lá. Você ainda não entendeu? O que Gideão estava dizendo é o seguinte: realmente o problema não é inimigo não, Senhor, porque o Senhor prometeu pela boca de Moisés que nós seríamos cabeça e não cauda. O problema é que agora a gente está escondendo em vez de ir para a guerra. O problema é que agora, em vez de te pegar a promessa, a gente está dando espaço para o inimigo. Aí Deus olhou para Gideão e viu algo nele.
Deus olha para Gideão e vê algo dentro do coração do Gideão. Gideão, ele tem algo que o dinheiro não compra. Diga comigo bem forte, diga assim: fé e coragem. Diga. Fé e coragem. Pronto. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Sem sair do texto. Porque o texto que nós lemos diz assim: que Gideão estava no lagar, malhando trigo, para salvar o trigo da mão dos midianitas. Eu vou dizer mais uma vez: Gideão estava lá no lagar, salvando o trigo da mão dos midianitas. Não, você não entendeu, eu vou tentar aplicar a mensagem. Pastor Gideão estava escondido? Estava. Mas olha só o que ele estava fazendo. Gideão estava escondido no lagar, armazenando, preparando trigo. Eu vou dizer de novo: Gideão estava armazenando e preparando trigo, tirando da mão do inimigo. Pastor, ainda não entendi, vou explicar. Sem trigo não há pão, sem pão não há alimento, sem alimento não há vida. Então, na cabeça de Gideão, ele sabe que para sobreviver, ele tem que aprender a trabalhar com trigo dentro do lagar. Eu vou dizer mais uma vez: Gideão está entendendo que trigo é sinônimo de pão. Agora eu vou espiritualizar. Pão é palavra, palavra personificada é Jesus. Jesus é o verbo encarnado, a Bíblia é o verbo escrito. E Gideão no lagar, pastor, está recebendo o verbo revelado. Ah, pastor, não entendi. Meu filho, para sobreviver, você tem que aprender a entrar no lagar e começar a armazenar trigo. O que tem de trigo e palha seca não é fácil. Eu vou falar, irmão, eu vou falar porque eu sou profeta de Deus. O que tem de palha seca se espalhando neste planeta Terra, neste Brasil, neste mundo, não é fácil. Tem hora que não dá para engolir, tem hora que não dá para digerir. É texto sem contexto, é palavra que não edifica, é palavra que não acrescenta nada. É gente usando o púlpito para esculhambar, para desabafar. Mas eu quero te dizer uma coisa: se tu entrar no lagar, meu filho, tu vai aprender a armazenar trigo, armazenar trigo, armazenar trigo. Você só pode dar aquilo que você armazena. Quer ser pregador, mas não quer armazenar trigo. Quer ser cantor e não quer ensaiar, entrar no ensaio. Quer aprender teologia e não vai para a escola dominical e nem frequenta um curso. Quer ser missionário, mas não consegue pregar na praça, pregar na rua, pregar na escola, pregar no bairro. Pastor, ainda não entendi. Tem que primeiro aprender a armazenar. Jesus disse, não fui eu: a boca fala do que o coração está armazenado. Está cheio, está cheio. Aleluia, aleluia. Gideão estava armazenando trigo, armazenando trigo. Agora redobre a atenção para cá, redobre, pelo amor de Deus, redobre. O trigo de Gideão é um trigo diferente. Não, eu vou dizer de novo. O trigo que Gideão está trabalhando no lagar é um trigo diferente. Pastor, é diferente? É diferente. Primeiro, e eu vou coadunar com a ceia, quer ver? O trigo de Gideão tem cheiro de uva. Não pegou? Não pegou? Vou explicar melhor. Ele está trabalhando, malhando o trigo no lugar onde se pisa uva. O lugar onde se pisa uva, o cheiro da uva pisada, ela fica impregnada
a tinta vermelha fica impregnada. Só para você entender isso de uma forma mais espiritual. Se Gideão lhe desse um pouco do trigo do lagar, tu metia na boca, cheirava e dizia: é pão com cheiro de vinho. Tem gente que já pegou. Tem gente que já pegou. Tem gente que já pegou. Pastor, ainda não peguei. Bora ser mais didático agora. Quando você lê a Bíblia nos seus 66 livros, quando você lê a Bíblia nos seus 31.173 versículos, quando você lê a Bíblia nos seus 1.189 capítulos, você descobre que tem coisas que Deus separa e tem coisa que Deus une. Por exemplo, Deus separou o dia da noite. Deus separou as águas de cima com as águas de baixo. Deus separou as águas da terra seca. Deus separou Israel para uma glória na terra e a igreja de Jesus para uma glória lá no céu. Mas tem coisa que Deus uniu. Deus uniu palavra com oração. Deus uniu os dons espirituais com os frutos espirituais. Deus uniu a fé com a obra. Deus uniu poder com autoridade. Jesus na ceia uniu o pão com o vinho. Quem fez a junção desses elementos não foi Gideão, foi Jesus. Só que o pão de Gideão, o trigo, tinha cheiro de vinho. Tinha cheiro de vinho. Tinha cheiro de vinho. Eu vou dizer até teto da glória. Eu prego para uma igreja inteligente. Tinha cheiro de vinho. Tinha cheiro de vinho. Pastor, o senhor está dizendo que o trigo de Gideão era diferente? Era diferente. Era diferente porque, primeiro, o trigo de Gideão foi preparado de forma diferente. O trigo de Gideão tinha um sacrifício diferente. O trigo de Gideão foi feito num lugar diferente. Só para você entender, quando se malha trigo, se malha no lugar espaçoso. Como é que Gideão está malhando o trigo no lagar? Eu vou te explicar. É feixe por feixe, batendo no chão. Eu quero ser didático. Ele pega um feixe de trigo, ele se ajoelha, pastor França, e bate no chão, e bate no chão. Para que bate no chão? Porque a casca voa e vai embora, mas o que é trigo fica. Eu vou falar, a casca voa e vai embora. Quem é casca não aguenta malhar trigo no lagar. Acha ruim. Não dá para se ajoelhar para malhar. Não dá para ficar batendo feixe por feixe. Não dá para separar o que é casca, o que é trigo. Não dá. Filho, Gideão conseguiu fazer isso. É por isso que o trigo dele é diferente do trigo dos outros. Porque o trigo dele tem cheiro de vinho e tem sacrifício e lágrima. Eu vou falar até você da glória. Irmão, trigo por trigo, qualquer pessoa pode ter trigo. Tem gente que pega esse trigo e vai para o Dr. Google. Tem gente que pega esse trigo e vai para o YouTube. Tem gente que pega esse trigo e vai copiar outros pregadores. Mas quer ir? Desce para o lagar. Tu vai receber trigo com cheiro de vinho. Tu vai receber trigo com cheiro de vinho, meu filho. O trigo feito nesse lugar era escondido dos olhos dos inimigos. Enquanto os midianitas pensavam, nós estamos empobrecendo. Se eu tivesse lá, eu ia lá nas tribos. E Judá tem trigo. Como é que a gente vai ter se o inimigo está se levantando? Tem trigo aí, Azé. Rapaz, tu não conhece a força do inimigo, a gente só dá para se esconder. Tem trigo aí, Zebulon? Não tem. Naftali tem trigo? Também não. Tem trigo aí, Benjamim? Também não tem. Tem trigo aí, Isacar? Não tem. Eu vou lá para a tribo de Manassés, a tribo de Gideão. Tem trigo aí, Manassés? Rapaz, daqui da tribo tudinho só tem um. Se aqui tiver só dois, um está aqui, cadê o outro? Levanta a mão e dá glória.
Gideão prepara o trigo no lagar. E quem prepara trigo no lagar, irmão, tem visitação de Deus garantida. Quando eu li este texto, eu me fiz a seguinte pergunta: se os inimigos invadiam a terra como a praga de gafanhoto e levavam toda a colheita de Israel, como é que Gideão tem trigo? Só tem uma resposta. Sabe por que Gideão tem trigo? Porque Gideão colhia o trigo de madrugada. Eu vou falar, irmão, eu vou falar. Que depois que a gente vira mais pregador, a gente fica assim. Irmão, quando tu colhe trigo de madrugada, o negócio fica diferente. Eu vou dizer mais uma vez: Paulo e Silas de madrugada, espancado, açoitado, estão cantando e orando. Tem terremoto de Deus, tem coisa diferente. Gideão colhia trigo de madrugada para levar para o lagar. O trigo de Gideão é diferente. A Bíblia diz: os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Quem acha Deus é um crente diferente. Dá uma olhadinha com um olhar de profeta ou profetiza para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ele assim: você tem buscado trigo de madrugada? Pergunta aí: você tem buscado trigo de madrugada? Porque preste atenção no que eu vou dizer. O que eu vou dizer aqui tu não acha no Google não, irmão. Sempre existiu na vida de homens e mulheres de Deus dois altares. Dois altares. Dois. Pastor, mas tem vários altares na Bíblia. Pois bem, mas na vida de todo homem tem dois. Na vida de toda mulher de Deus tem dois. Vou provar. Quando Josué atravessa o Jordão, Deus disse a Josué: Josué, pegue um homem de cada tribo. Sim, senhor, está aqui os 12 homens. Cada homem pegue uma pedra do meio do Jordão. Sim, senhor, eles pegaram. Diga para eles fazerem um monumento na entrada de Gilgal. Para quê, senhor? Porque isto vai servir de memorial para as futuras gerações. Quando vossos filhos perguntarem o que é isso, aí vocês vão contar a história disso. Tudo bem, senhor, eu entendi. Espere, porque não terminou aí a história. Os 12 homens pegaram, cada um uma pedra, e fez um altar fora do Jordão, para que as futuras gerações vissem. Esse é o altar público, esse é o altar visível, esse é o altar que todo mundo vê e aplaude. Aí a Bíblia diz: Josué também. Escute, Josué também. Eu vou perguntar: Josué, Deus te mandou fazer isso? Não. Está na Bíblia. Prove na Bíblia que Deus mandou Josué fazer isso que eu vou dizer agora. Josué, Deus te mandou fazer isso? Não. Não te mandou e tu vai fazer? Vou. E o que tu vai fazer? Eu vou pegar 12 pedras sozinho. Tu vai colocar onde? No meio do Jordão. Crente inteligente já pegou. O sacerdote que ouviu isso pensou assim: Josué, me explica uma coisa. Espera aí que eu não estou entendendo mais nada. As pedras fora do Jordão a gente entende, mas as 12 pedras no meio do Jordão não dá para entender. Porque fora do Jordão todo mundo vai ver, mas quando a gente atravessar com a arca, o Jordão vai se fechar e o teu altar vai sumir. Jesus, aí Josué vai abrir a boca, vai dizer: mas é isso que eu quero. O altar lá fora é para o povo ver, esse aqui de dentro é só para Deus ver. As águas vão cobrir, mas Deus vai ver o meu altar que eu fiz aqui no meio. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Eu quero terminar agora, escute, termino agora.
Se tivesse um Geazi do lado de Gideão, você sabe, né? Eu não tenho tempo. O Geazi é aquele que só vê problema e nunca traz solução. Você conhece a história de Geazi? Se tivesse esse que só sabe apontar problema e defeito, o mesmo lá que queria dar conselho para o anjo, né? Que tem gente que vê as coisas, não sabe interpretar, aí vai dizer, está no lugar errado, mas se eu estivesse lá, está fazendo a coisa certa. Todo precipitado é assim, irmão. Ele emite opinião antes da hora, ele imagina as coisas, ele cria na cabecinha dele alguma coisa, e o anjo está sentado debaixo do carvalho de Ofra, dizendo assim, eu vou dar corda, que eu quero ver até onde vai isso. Se tivesse um desse do lado de Gideão, nessa hora, que ele está malhando trigo no lagar, e procurasse um defeito, olha o que esse camarada ia dizer. Vamos usar a lógica agora, a lógica. Ei, Gideão, tu tem trigo, eu estou vendo, mas tu não tem a eira. Não se malha trigo no lagar. Ei, Gideão, tu tem a eira, é verdade, mas tu não tem a uva para pisar. Tu está entendendo? Porque quem procura, irmão, defeito, vai encontrar. Me explica aí, Gideão, tu tem trigo, mas não tem o lugar certo. Tu tem o lagar de pisar a uva, mas tu não tem a uva, só tem o cheiro. Se eu tivesse lá, eu ia olhar nos olhos desse mensageiro de Belzebu, e eu ia dizer para ele, rapaz, escuta aí para aprender. Deus não deu aquilo que Gideão quer, mas deu para Gideão aquilo que ele necessitava para poder fazer. Não, você não pegou ainda o segredo. Vai pegar agora, vai pegar agora, vai pregar agora. Se Gideão pudesse responder, Gideão diria o seguinte, irmãos, aleluia, eu estou fazendo o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto Deus não me dá condições melhores para fazer. Eu não vou esperar ter tudo para começar. Deus mandou começar, eu vou começar. A história da igreja em Santana, se o pastor Lúcio França me permite para concluir essa mensagem, é a história de Gideão. Imagine, pastor França, se o senhor esperasse condições favoráveis para construir esse templo, fé e coragem, e a igreja que abraçou. Imagine se a igreja de Santana esperasse condições favoráveis para construir o prédio administrativo, fé e coragem, e está de pé. Não pegou, crente? Eu vou aplicar para você agora. Imagine se eu e você ficássemos sentados esperando condições favoráveis para fazer aquilo que Deus mandou. Se Deus disse eu sou contigo, vai e faz, porque Deus vai te dar condições. Tem gente que não cresce na vida ministerial, espiritual, em todas as áreas, porque a gente fica esperando a condição. Eu tenho trigo, mas eu não tenho a eira. Eu tenho lagar, mas eu não tenho a uva. Ei, Deus já colocou nas tuas mãos a ferramenta que Ele vai usar. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. O anjo do Senhor olhou para Gideão, capítulo 6, versículo 12, e disse para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. O meu corpo se arrepia todinho aqui, irmão. O anjo do Senhor disse para ele numa outra versão bíblica, isso é Bíblia, filho, isso é Bíblia, isso aqui é trigo, isso aqui não é invenção não. O anjo disse, homem valente. Mas a melhor versão que eu gosto é essa que eu vou dizer aqui. Está na Bíblia também. O anjo do Senhor disse assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro.
eu ia olhar para o anjo, menino como eu sou, ia dizer assim para ele: eu não estou vendo uma espada na mão dele, não. Eu não estou vendo uma lança na mão dele, não. Eu não estou vendo um escudo na mão dele, não. Eu não estou vendo um capacete na cabeça dele, não. Eu estou vendo ele malhando trigo. E como é que o senhor está chamando ele de poderoso guerreiro? Porque eu estou vendo. Tu não está vendo, Fábio, mas eu estou vendo. Tu está vendo ele malhando trigo, mas ele... Tu está vendo ele malhando trigo, mas eu não vejo trigo na mão dele. O que eu vejo na mão dele é a arma mais poderosa que existe. E no coração dele tem fogo, no coração dele tem coragem, no coração dele tem fé. Vai, poderoso guerreiro. Quem sabe Deus lhe trouxe aqui nesta noite para falar algo muito sério para a sua vida. Deus não precisa de condições favoráveis para te abençoar, para mudar o teu cativeiro. O anjo do Senhor ainda dá esse voo rasante. Só que agora, em vez dele voar sobre as 12 tribos, esse mesmo anjo tem voado pelo Brasil e tem procurado um homem, uma mulher que esteja no lagar malhando trigo. Levante as suas mãos para o céu. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. Hoje você vai comer do pão e vai beber do vinho. Eu sinto a graça de Deus. Levante a mão, levante a mão. Deus te viu, Deus já te viu, Deus te viu, Deus te viu. Deus te viu no lagar. Deus te viu no meio das lágrimas. Deus te viu no meio dos livros. Deus te viu com os olhos fixados na Bíblia. Saiu sozinho buscando a presença do poderoso. Deus te viu. E o anjo do Senhor te diz nesta noite: tu pode não ter tudo aquilo que tu deseja, mas eu tenho colocado nas tuas mãos tudo aquilo que tu precisa. Os midianitas não vão roubar teu trigo. Tu não vai morrer nesse lagar. Eu vou te levantar para te chefiar 300 homens. Homens como tu, que tem a mesma visão e a mesma coragem. Homens que não se curvam no ribeiro, mas que levam água na boca. Homem que não tem costume de se dobrar diante de qualquer coisa ou diante de qualquer um. Eu vou colocar companheiro do teu lado, de Deus. E o que eu vou colocar na mão dos 300 não é espada, não é lança, não é escudo. O que é que o Senhor vai colocar na mão dos 300, Senhor? Eu vou colocar na mão de cada um deles uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa, Gideão. Trombeta fala de uma vida de louvor. Cântaro vazio fala de uma vida quebrantada na presença de Deus. Aleluia. Uma tocha acesa
Fala do fogo do Espírito Santo inflamando neste coração. Eu pergunto aqui nesta noite para me terminar. Aqui tem os 300 de Gideão? Tem. Então levante a sua mão direita comigo para o céu agora. Levante a sua mão, você que está no lagar, você que tem promessa de Deus. Você, meu filho, Deus já colocou a trombeta na tua boca, canta. Deus já te deu o segredo, te aquebranta, cantar o vazio. Deus já colocou a tocha na tua alma. Então pega fogo nessa noite, abre a boca, fala em mistérios com Ele. Receba.